Boa noite, irmãos. Graças a todos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma noite que o Senhor preparou para falar conosco. Você veio para ouvir o Senhor? Você veio para adorá-lo? Aleluia. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. Nós não podemos esquecer disso. Não estamos num clube social. Não viemos aqui porque não tínhamos nada para fazer à noite. Nós não viemos aqui porque a gente gosta de pôr uma roupa bonita e ver os irmãos e cantar um louvor bonito. Nós viemos aqui porque tem um Deus todo-poderoso que nos chamou, que governa as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, por Tua palavra, pelos louvores, Senhor, entoados aqui neste ambiente, por tudo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós neste lugar, Pai. Nós já te agradecemos. Que o Senhor venha destravar as fortalezas mentais nesta noite, Pai. E que a Tua palavra venha achar, meu Pai, lugar para frutificar, para criar raiz, meu Pai. Em nome de Jesus, faça a Tua vontade, o Teu querer no nosso meio, Senhor. Que não seja eu, Senhor, mas seja a Tua voz. Em nome de Jesus. É o que nós queremos nesta noite. Aleluia. Amém? Você que trouxe, abre a sua Bíblia. Em 1 Reis, capítulo 18. Vou pedir para abrir aqui também. 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler do 20 até o 39. 1 Reis 18. É uma passagem que todos nós conhecemos. Todo mundo já deve ter ouvido falar dessa passagem. Inclusive as crianças na escolinha bíblica já devem ter ouvido falar dessa passagem. É uma passagem muito poderosa. É uma passagem abençoada que conta sobre o profeta Elias e os profetas de Baal. Quem já ouviu falar dessa passagem? Quem já leu? Quem já ouviu falar? Todo mundo? Quem já viu pelo menos uma pregação sobre ela? É uma passagem bem conhecida, né? E poderosa. Ó, tá lá. Do 20 ao 39. Os irmãos que quiser acompanhar aqui ou se quiser ler na sua Bíblia, amém? Diz assim a palavra de Deus, ó. Preste atenção nos detalhes, tá? Nós vamos ler um trecho grande, mas preste atenção nos detalhes, amém? Vamos lá, ó. Diante deste desafio, Acabe convocou os filhos de Israel e reuniu todos os seus profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: até quando claudicareis das tuas pernas? Outras versões vão estar aí: até onde estareis divididos, né? Seria mais ou menos isso. Se Yahvé é Deus, seguiu, e se Baal é, seguiu. E o povo não lhe pôde dar resposta. Então Elias exclamou diante do povo: sou o único dos profetas de Yahvé que restei. No entanto, os profetas de Baal são 450. Deem 2 novilhos, que eles escolham um para si, e depois de esquartejá-lo, o depositem sobre a lenha, sem lhe atear fogo. Prepararei um outro novilho, sem lhe pôr fogo também. Invocareis depois o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahvé. A divindade que responder enviando fogo, esse é Deus. Olha o mistério aí, ó. A divindade que responder enviando fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu a uma só voz: falaste com sabedoria, assim seja. Elias então disse aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, considerando que sois tantos, clamai o nome do vosso Deus. Contudo, não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles tomaram o novilho, os fizeram em pedaços,
e clamaram pelo nome de Baal. Olha esse detalhe, desde o amanhecer até o meio-dia, exclamando: ó Baal, responde-nos. Mas não houve voz nem sinal, ninguém respondeu. E eles dançavam seus rituais em torno do altar que haviam construído. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, exclamando: gritai mais alto, já que ele é um Deus. Pode ser que ele esteja conversando com outras pessoas, ou ocupado com outros negócios, ou mesmo viajando. Talvez esteja até dormindo e precise ser despertado. E mais eles gritavam e clamavam, e conforme o seu costume religioso, se retalhavam com facas e com lanças afiadas, até escorrer sangue de seus corpos. Depois do meio-dia, olha só, vocês lembram lá que era do amanhecer até o meio-dia. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. 3 horas da tarde. O sacrifício da tarde era às 3 horas da tarde. Nós falamos então, eles estavam desde o amanhecer, chegaram ao meio-dia. Elias começou a debochar deles. Uai, às vezes ele não está ouvindo. Será que ele foi viajar? E eles continuaram ainda até às 3 horas. Olha lá, depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício na tarde. Contudo, não aconteceu nada. Nenhuma voz ou resposta. Ninguém atendeu aquela invocação. Dá uma pausinha rápida aí que nós vamos continuar. Do amanhecer até às 3 horas da tarde. Vamos fazer um cálculo rápido? 8 horas. Dançando, se retalhando, sangrando, fazendo seus rituais, gritando, para nada. Então, Elias convocou todo o povo e falou: chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor. E Elias fez o que primeiro? Recompôs o altar do Senhor. Olha o mistério. Recompôs o altar do Senhor, que havia sido destruído. Elias escolhe 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra de Yahvé, afirmando: Israel será o teu nome. E tomando as pedras, reedificou o altar em o nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, fez uma volta do altar uma valeta com 2 seás, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Então arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai-a sobre todo o holocausto e a lenha armada. E acrescentou: repeti esse procedimento uma segunda vez. E eles o fizeram segunda vez. De novo ordenou: fazei-o terceira vez. E eles assim o fizeram pela terceira vez. De modo que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Com a chegada do pôr do sol, nós falamos aí então, eles ficaram lá até 3 horas gritando. Elias viu o cansaço, falou: agora é minha vez. 3 horas da tarde, ali já era pôr do sol, 6 horas. Chegado do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos esses atos de fé mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, é Deus e fazes o coração do povo retomar para ti. Então, no mesmo instante,
No mesmo instante caiu o fogo de Yahvé sobre o sacrifício e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras de todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento diante de seus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram a uma só voz: só Yahvé, o Eterno, é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia! Oh, glória! A palavra de Deus é linda, né? Depois de ler, quase não precisa nem pregar. Agora pensa no detalhe. O desafio foi: o Deus verdadeiro responda com fogo. Como a gente leu ali, começou de manhã, início do dia. Imagino que deve ter começado umas 6 da manhã. E eles lá, o sol foi esquentando, meio-dia, o sol devia estar rachando. Estavam no monte. E ficaram lá. E se retalharam. Imagino que eles tinham até roupas especiais. Eles devem ter ido para lá cheio de aparatos. Roupas, os amuletos que eles tinham, né? 450. Gritando, né? E Elias lá esperando. Chegou um momento que Elias até falou assim: ó, será que o Deus de vocês está dormindo, viajando? Vocês estão aí no sol quente e ele nada, né? E aí foi até as 3 horas da tarde. 8 horas de sacrifício. 8 horas de performance. E aí chega a vez de Elias. E o mais interessante é que a única coisa que Elias gasta tempo é preparando o altar. Ele gasta tempo na preparação do altar, limpando o altar. Porque a oração dele não deve ter tido nem 1 minuto. A oração de Elias não deu 1 minuto. Ele só falou: se o Senhor é Deus, mostra para esse povo que eu sou teu profeta, que foi por tua boca que eu fiz essas coisas, e responde-nos com fogo. A palavra diz que imediatamente, no mesmo instante, o Senhor respondeu com fogo. Quanto tempo Elias levou para receber a resposta do verdadeiro? Foi instantânea. Falou assim: não, foi 3 horas. Não, 3 horas foi para ele limpar o altar. A resposta dele foi instantânea. Esse é o Deus que nós servimos. E ele ainda, para dificultar, ele fez em volta. Foi por isso que ele gastou tempo. Porque ele cavou valeta para botar água. Pega fogo em água? Ele botou água. 3 cântaros de água. Muita água. E o Senhor responde imediatamente com fogo. E o Senhor queima as pedras, suga a água, queima o sacrifício. E eu fico imaginando a cara dos 450 profetas de Baal. Elias era um só. Numa oração instantânea. 450 homens dançando, gritando, se cortando. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus não quer a nossa performance. Deus não precisa da nossa performance. Deus não precisa que eu cante bonito, que eu venha com uma roupa especial no culto de domingo, que eu diga que eu sou crente, que eu ande apenas com a Bíblia debaixo do braço para falar que eu sou crente. Isso nem acontece hoje em dia, né? Era para acontecer, mas nem acontece. Ele não precisa que o culto tenha luzes maravilhosas, os melhores instrumentos. Mas isso é errado? Não, a gente pode fazer o melhor para o Senhor. Se a gente tiver condição, faça o melhor mesmo. Eu estou dizendo que ele não precisa. Que se o seu coração tiver nisso, a motivação está errada.
Ele pode sim estar numa igreja chiquérrima, linda, cheia de dinheiro, e pode estar numa igreja de chão batido que não tem nada, porque para ele não importa a performance. Elias limpou o altar. Quem é o altar hoje? Quem é? É o meu e o seu coração. O que o Senhor nos ensina hoje? A manifestação do Senhor não depende de performance. Depende do seu coração limpo e alinhado ao Senhor. Às vezes a gente gasta tempo se arrumando, fazendo uma maquiagem, arrumando o cabelo, os homens alisando o carro para vir para a igreja, fazendo a barba, corta o cabelo, as mulheres escolhem a roupa. Pode fazer para o Senhor, Ele merece ser o melhor mesmo. Mas o principal é o coração. Você está vindo na igreja para mostrar que está bonito, porque aqui é bacana, porque tem um louvor legal. Ou você está vindo porque quer ver o fogo descer do céu na sua vida e limpar tudo que precisa. Tem pessoas que só conseguem vir na igreja uma vez por semana. E glória a Deus se você está vindo. E se é isso que você pode, não tem problema nenhum. Porém, como você se preparou essa semana para estar aqui hoje? Você fez uma oração? Você leu a Bíblia? Conseguiu pelo menos fazer um jejum? Você pediu ao Senhor antes de sair de casa: Senhor, fala comigo. Você pelo menos uma vez nessa semana orou e falou assim: Senhor, tem algum caminho mau em mim? Tem vezes que a gente passa a semana, irmãos, cheio de luta, e a gente só, às vezes, lamenta. Eu estou nem falando quem reclama, mas lamenta. E lamentar pode, tá? Qual que é a diferença de reclamação e lamento? Às vezes reclamação, tudo tá ruim para você. Você reclama, você fala mal da situação. O lamento é, às vezes, você olha e fala assim: Senhor, olha o que está acontecendo comigo. Eu não estou suportando, tá difícil. Olha a afronta que vem contra mim. É o lamento. Agora a reclamação: olha o que fulano está fazendo. É um absurdo. Eu não mereço isso, Senhor. Quem é fulano para fazer isso comigo? Coloca a tua mão, Senhor, lá. Mas a gente não olha para nós. A gente só aponta, né? E aí, às vezes, a gente passa a semana só no lamento ou na reclamação e esquece de olhar e falar assim: Senhor, será que isso está acontecendo para que eu perceba algo que eu não estou enxergando? Será que tem alguma coisa que eu preciso parar aqui e perceber para me mudar de direção? Será que o meu altar está limpo, Senhor? Para que todos vejam que o Senhor é Deus na minha vida. O que eu estou precisando fazer, Senhor? O que eu estou precisando purificar? O que eu estou precisando entregar? O que eu estou precisando renunciar? Para que o Senhor age em meu favor. Irmãos, a gente vem para a igreja querendo respostas, querendo sentir a presença, e isso é genuíno. Mas o que você faz para receber essa resposta do Senhor? Como você tem feito a limpeza do seu altar? Como está o seu coração? Como que está a sua vida? O que você tem feito que está se distanciando da palavra? Nós estamos buscando a santidade, nós precisamos ser santos como Ele é. Mas nós temos falhas. Nós estamos aqui vivendo um aprimoramento. Mas quem está buscando enxergar isso? O que a gente precisa mudar hoje? O que a gente precisa entregar hoje? Quantos de nós têm feito essa oração? Ela deveria ser diária.
Em vez de pedir, a gente tinha que perguntar, Senhor, o que em mim precisa ser mudado? O que eu preciso renunciar? O que eu preciso deixar no altar? O que tem me distanciado de Ti, Senhor? Quais distrações estão me prendendo? Nós vivemos num mundo de distrações. Você anda com uma distração 24 horas por dia, que é o seu celular. E não tem problema ter celular desde que você o domine e ele não te domine. O quanto essa distração tem te prendido? E hoje essa máquina ainda tem uma tecnologia que mostra no final do dia quanto tempo você ficou nela. Tem um aplicativo para isso. Se você não tem, coloca para você começar a se monitorar. E às vezes no final do dia ela vai falar que você ficou 4, 5 horas, 6 horas ali. E dessas 4, 5, 6 horas, quantas horas foi dedicado ao Senhor no seu dia? Porque a gente vai falar assim, eu não tive tempo. Mas a gente teve tempo de rodar o dedinho. A gente teve tempo de ver uma notícia. E pode ver, irmão. Mas o que é prioridade? O que vem primeiro? O altar está limpo? Já limpou o altar? Já levantou as 12 pedras? Já lavou com água? Não tenho tempo. Às vezes a gente fala que não tem tempo. Meu dia corrido. E a maioria aqui tem o dia corrido mesmo. Mas e a prioridade? Irmãos, qual de nós que se não souber, está fazendo qualquer coisa, o serviço mais importante que você estiver fazendo, a coisa mais importante do dia que você estiver fazendo, se você souber da notícia de um ente querido seu que está precisando de você, seja um socorro da saúde, a pessoa passou mal e precisa de você, você vai largar tudo e vai fazer, não vai? Você vai achar tempo. A gente acha tempo quando a gente quer. Mas por que para priorizar o Senhor a gente não acha tempo? A gente prefere olhar para as dificuldades. A gente prefere colocar desculpas. Só que a gente tem pregado aqui todo domingo, Jesus está voltando. Como vai ser naquele grande e terrível dia? Como você vai ser recebido pelo Senhor? Você o conhece? Para ele te chamar pelo nome? Ou ele vai falar, eu não te conheço? Como é que está sendo a sua prioridade? Você tem investido tempo para conhecer o Senhor? Para entender o que Ele quer para você? Quem Ele é? Tem gente aí sofrendo batalha atrás de batalha, só sabe falar, estou vivendo na luta, estou na prova, minha vida está uma luta. Parece que eu nasci para sofrer, tudo para mim dá errado. A Bíblia fala, talvez você não conhece, porque você ainda não leu. Mas a Bíblia fala que o Senhor já venceu. Já venceu. O Senhor não tem que fazer mais nada, Ele já fez a obra dele, foi completa na cruz. Ele diz que todas as minhas e as suas bênçãos estão disponíveis nas regiões celestes. Agora, quem está disponível para ir lá buscar? Batalhar em oração, em vida de santidade, para acessar a herança que o Pai já disponibilizou. Tem filho comendo bolota, eu falei isso na outra pregação. Lembra do filho pródigo comendo bolota de porco? Tem filho comendo bolota porque não está sabendo acessar a herança. Ai, minha vida é um sofrimento. Por que é um sofrimento, gente? Abre o olho. O que está faltando? Sua bênção já está disponível. Peleja por ela no nome do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor envia anjos ao nosso favor. Ele dá ordem aos anjos para pelejar por nós. Mas o que você está fazendo para enxergar isso?
Às vezes você está sofrendo, está faltando um posicionamento, está faltando uma renúncia, está faltando deixar alguma coisa no altar, está faltando reparar o altar para o Senhor responder com fogo. Alguém tem dúvida aqui que só o Senhor é Deus? Alguém tem dúvida aqui que Ele responde? E por que os sinais de antigamente não estão acontecendo hoje? Nós cantamos nas canções, faz como nos tempos passados, aviva-nos. Se precisa de avivamento é que a gente está morrendo. Vamos ressuscitar. Vamos acordar. E o tempo é hoje. Deixa para amanhã não. E pode ser que a sua vida lá fora esteja bem confortável. E tem gente que acha que o conforto pleno, tudo vem de Deus. Você sabia que o diabo pode estar te dando conforto para te afastar da presença do Senhor? Você já ouviu falar isso? Tá tudo dando certo. É Deus. Pode ser o diabo. Porque o seu tá dando certo pode estar te desviando do caminho. E às vezes o que tá dando errado, você pensa, é o diabo. É Deus para te trazer pro caminho. Só que não sabe disso quem não conhece Deus. Quem não conhece o agir e o trabalhar do Senhor. Quem não lê a palavra, quem não medita dela de dia e de noite. Lê pelo menos um pouquinho, irmão. Começa com pouco. Você cantou aqui, fere meu coração com uma ferida de fome e sede por ti. Aí o Senhor fere. Aí vem amanhã, quero começar a ler a Bíblia. Aí você começa a ler a Bíblia, começa um mandar mensagem, outro chama, a criança chora, alguém liga. Aí a ferida fecha, né? A distração é o mertiolate da ferida. A gente precisa priorizar o Senhor, irmãos. Não dá mais tempo, irmão. Não dá mais tempo de ficar com briguinha com o outro, de guardar mágoa de ninguém, sabe? De ficar com pecadinho de estimação, de fornicação, sabe? Não dá mais tempo de ficar falando mal dos outros, falando mal da igreja, falando mal dos outros, metendo pau em pastor lá de fora. Olha o escândalo das igrejas lá fora. Isso aí é bíblico, Deus falou que ia acontecer mesmo. Mas o que a gente está fazendo com isso? Orando? Ou fazendo sensacionalismo? Eu vejo crente em roda falando mal de pastor na frente de ímpio. Que igreja é essa, meu Deus? Onde está a nossa cabeça? A gente está dormindo. Era para estar ali na roda pregando o evangelho, está ali jogando o evangelho no lixo. Erro e engano tem em todo lugar. Mas cadê aqueles que vão trazer o fogo do céu para limpar? Cadê? É esse que o Senhor quer. É esse que o Senhor quer. Prega a verdade. Na hora que alguém falar, mas pastor, sim, você viu a igreja tal? Falou assim, isso aí é o fim dos tempos mesmo, é bíblico. O Senhor falou que ia acontecer e nós precisamos orar. Outro dia eu vi e apareceu para mim algumas vezes, eu queria até entender o que era aquilo, uma roda de crente na internet, que fica ali falando sobre escândalos de pastores e de mulheres e homens que se falam que são homens e mulheres de Deus, mas que cometem escândalos, apontando mesmo o erro desses homens e mulheres de Deus. Aí eu falei, qual o intuito desse povo estar fazendo isso? Porque se depois eles apontassem, eles dobrassem o joelho e orassem por eles, eu ia falar, glória a Deus. Porque tem muito ali que ele está apontando que realmente fizeram aquele monte de atrocidade mesmo. Mas para que apontar? Se o Senhor manda eu orar. Se o Senhor tem misericórdia, eu que vou ser o acusador, o diabo nem precisa trabalhar, eu já estou fazendo o papel dele. A
A gente não tem tempo para isso mais não, gente. Eu não sei o seu entorno, mas ao meu entorno tem muita gente doente, oprimida, cheia de depressão, cheia de doença. Gente sofrendo, casamentos se desfazendo, crianças doentes, com problemas neurológicos e psicológicos. Só no meu entorno que está assim? Só eu que estou conhecendo gente assim? Ou tem mais gente que está vendo isso? E se a gente está vendo, o que eu e você estamos fazendo? Estamos orando, nos preocupando? Estamos pregando o reino para essas pessoas que estão sofrendo, porque elas precisam de Jesus, porque Jesus ainda cura, ainda transforma, ainda liberta. Eu estava conversando com meu marido esses dias. Antigamente, quando a gente lê a palavra, a doença daquela época terrível era a lepra. Não era? O leproso naquela época, ele estava condenado. Não tinha remédio para a lepra. Não tinha prevenção, não tinha... As pessoas ficavam leprosas, eram separadas até morrer. Raros conseguiam se curar e sair disso. Era uma condenação essa doença. Era ou não era? Hoje em dia você vê lepra? Ela foi extirpada? Ela existe, a hanseníase, só que existe um remédio, existe vacina, existe remédio. Então ela não avança. Mas existem hoje doenças que as pessoas já estão achando assim, essa daí é para a morte mesmo. A pessoa adoece, ninguém nem ora mais, já quase que condena a pessoa. Pode ser que alguém aqui se ofenda, mas em nome de Jesus entenda o que eu estou falando. Será que Deus não pode curar um autismo? Esse Deus que nós lemos ali, Ele não pode. Hein, gente? Mas ninguém está orando mais. Se acostumaram. Recebe um diagnóstico, é a sentença da pessoa. Cadê o povo que ora? Que acredita no milagre? O Senhor está chamando. O Senhor está chamando. Pelo amor de Deus, vamos acordar. Para de fingir que é um crentezinho muito santinho. Se derrama no altar, irmão. Pede perdão. Irmãos, eu só não vou falar para vocês aqui, às vezes, o que eu passo na semana e às vezes que eu peço ajuda e peço perdão a Deus, talvez vocês vão escandalizar. Porque a gente que é humano não está preparado para saber os espinhos do outro não, tá? Tem uns espinhos na nossa vida que é só o Senhor. Porque se outro ver, vai nos acusar, vai nos pisar e nos matar no coração dele se subir os nossos espinhos. Mentira ou verdade? Talvez o espinho da carne de Paulo não foi revelado na palavra, porque todo mundo ia negar tudo que Paulo escreveu e fez por causa do espinho que ele tinha. Aí só o Senhor ficou para ele. Porque ele vai falar assim, se eles souberem, eles vão falar, vão anular tudo que Paulo fez. Porque Paulo é muito pecador. Pode ser, não pode? Mas a gente precisa derramar essas nossas mazelas diante do Senhor. A gente precisa pedir ajuda. A gente precisa pedir perdão. A gente precisa renunciar. Às vezes é uma inveja que você sente de alguém, um ciúme. Irmão, eu já senti ciúme sim, inveja sim. E eu já pedi perdão, falei assim, arranca isso de mim em nome de Jesus. Só que se a gente ficar naquela de, não, isso aí, né, não é nada não. Você tem que confessar. Confessa, tá com ódio de alguém. Tá precisando pedir perdão a alguém porque você fez alguma coisa, só que o seu orgulho não tá deixando. Peça perdão. Perdoe. Eu não consigo.
Clame o sangue de Jesus. Através do Espírito Santo você vai conseguir. Sozinho a gente não consegue mesmo não. É só com Ele. A gente está vivendo coisinhas, sabe? Passando por cima. Passando por cima. E o detalhe é que o diabo, ele não precisa te dar uma rasteira de uma vez só. E você pode estar fazendo uma coisa hoje que aparentemente não está errado. E o diabo está bem gostando. E ele vai deixando, sabe? Ele vai deixando. Porque ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Ele vai deixando aquela raposinha pequenininha se alimentando. Sabe? Não está acontecendo nada. Estou indo na igreja e ninguém revela. Estou indo na igreja e o Senhor fala comigo. Estou indo na igreja e eu choro sentindo a presença de Deus. Estou indo na igreja e às vezes falo em línguas. Estou tranquilão. Isso aqui. E o diabo está lá. Quando você menos espera, ele bum! Seu chão se abre. De onde veio isso? Misericórdia. De um negocinho desse tamanho. É assim que o inimigo trabalha, muitas das vezes. E se a gente não estiver vigilante, buscando, irmão, a gente está num corpo para se ajudar. Sozinho a gente não conseguiria. É por isso que você está aqui hoje. Que aqui você recebe alimento. Aqui, numa hora que você está mal, você chama alguém. Ora por mim, fulano, que eu estou passando por isso e isso. Pergunta a Doralice se eu já não pedi oração a ela. Vocês acham que quem está aqui no altar é fortão, santão? Nós somos os primeiros a ter que pedir. Né, pastor Isabel? É, ué. Senão a gente não aguenta, não. Pede ajuda. Chama alguém. Ora comigo, fulano. Se você vê que a pessoa é de Deus, você tem segurança, confessa o seu pecado para a pessoa, que a pessoa vai te ajudar. E deixa eu te falar uma coisa. Não acha que o que eu vou falar vai escandalizar. Já ouvi tanta coisa. Mas eu sei das minhas mazelas, irmão. Não sou santa, não. Quem sou eu para acusar? Quem sou eu para falar que pecado horrível é esse? Eu vou chorar contigo e orar com você. Então abra o olho. Porque o dia está chegando. Abra o olho, que Jesus está chamando. Vamos limpar o altar. Se o Senhor hoje, gente, isso me veio na hora de uma das canções aqui hoje. Se o Senhor chamar cada um de nós hoje, cada um falar, Priscila, foste pesada na balança. Meu Deus, o que vai ter nessa balança? Ana Luísa, foste pesada, Ana Luísa. Missionária Gisele, foste pesada. Doralice, foste pesada. G. Anderson, foste pesado. Larissa, foste pesada. E aí? O que vai dar essa balança, irmão? Será que ela vai afundar para o lado? Será que o fiel quem que é o fiel da balança? Jesus. Será que nós vamos estar no equilíbrio? Ou pelo menos assim, né? Ou será que nós vamos estar lá embaixo? Meu Deus. Isso me arrepiou. O que está te prendendo hoje? Vamos fazer uma análise aqui. Abaixa sua cabeça agora e fecha teu olho. Não olha para o lado, não. Qual a sua prisão hoje? Qual corrente está na tua vida hoje?
Corrente da fofoca, da mentira, da pornografia, a corrente da lascívia, a corrente do dinheiro, da ganância. Qual corrente? Da vida sentimental? A corrente psicológica que está te prendendo, mentindo para você, falando mentiras sobre quem você é, porque você é escolhido do Senhor. O Senhor te ama. E o que o diabo tem falado para você? Será que é essa corrente que tem te aprisionado? A corrente da falta de perdão. Você precisa perdoar alguém ou ser perdoado por alguém e a coragem está te faltando. A corrente do adultério, a corrente da fornicação, a corrente da distração. O que está te prendendo hoje? Qual é a corrente? Agora abre o olho. O Senhor já te deu a chave. Ele já venceu por você. A gente fica aprisionado em correntes e que nós mesmos temos a chave. A pergunta é: você quer abrir esta corrente hoje? Porque, como eu disse, as suas bênçãos já estão nas regiões celestes disponíveis a você. Você quer acessar? Ou você quer continuar aprisionado? Esse é o mistério do Evangelho, irmão. O Senhor pergunta, o Senhor chama e o Senhor bate. Se você não abrir, se você não quiser encontrar com Ele, você fica nessa situação. E você pode ser um crente que nasceu na igreja e vai morrer na igreja aprisionado. E pode ser que você vai ser salvo ainda. Olha, a não ser que você esteja em pecado, aí não. Mas se você não estiver em pecado, mas tiver uma prisão na sua mente, por exemplo, uma pessoa com depressão. Pode ser que ela morra com depressão, vá para o céu, mas deixou de acessar um monte de bênção aqui na terra. Agora, tem pecado que se você for morrer, você vai para o inferno. Mas, de qualquer forma, é uma corrente. Qual é a corrente que hoje me aprisiona, te aprisiona? Eu posso me examinar e você pode se examinar. Ninguém pode apontar o dedo para você, Ana Luiz. É você com Deus. Lembra que a gente faz a Santa Ceia aqui, todo mês, memorial? E o que a palavra é lida? Examine-se. Mas precisa ser só na Santa Ceia? É todo dia. Todo dia. E essa corrente, quem pode desatar hoje é você, se derramando e limpando o teu altar diante do Senhor. É uma escolha. É uma escolha. O Senhor nos deu o livre-arbítrio. E eu não sei, talvez nós sejamos uma geração que quer que as pessoas cheguem perto da gente e falem: Ana Luísa, Deus mandou eu te falar isso. Sabe? Que você é muito preciosa e poderosa. Mas que o Senhor quer que você faça isso e isso. A palavra é revelação, irmão. Aqui o que o Senhor está falando é para todo mundo, é revelação. O que Ele está falando aqui é para chamar todo mundo, todos nós. Essa é a revelação. Essa é a verdade, a palavra. Acabamos de ler. O Senhor está falando hoje: limpa teu altar. Limpa teu altar. Você quer ver o fogo do céu? Quer ver o manifestar do Senhor na sua vida? Quer acessar as bênçãos que o Senhor já te deu? Limpa o altar. Como é que eu faço? Fala
confessa, pede ajuda, se derrama, chora, rasga o coração. Se tiver com raiva, fala com raiva mesmo. Mas seja verdadeiro. O Senhor só quer um coração verdadeiro. E Ele vai ajudar a limpar. Ele vai falar o que precisa tirar. A água é o Espírito Santo. Ele vai lavar. Mas você precisa confessar, você precisa falar. O Senhor é o mesmo Deus. E Ele é o único. E Ele está aqui. Ele está aqui. E isso deveria trazer um temor muito grande no nosso coração. Mas às vezes não traz. Porque o nosso coração já está corrompido com pecado, com engano. Nós já, às vezes, transformamos esse momento em um momento comum e não é comum. Aquilo que foi feito lá no Monte Carmelo foi um culto. Foi um culto. Onde a performance perdeu e a simplicidade e a verdade venceu. Porque esse é o caráter do nosso Deus. O Senhor não precisa que você fale palavras bonitas, que você cante um louvor bonito para Ele. Ele precisa que você seja sincero. Sincero. E hoje a pergunta que eu trago é: o que você precisa deixar no altar? O que você precisa limpar para o Senhor se manifestar na tua vida como Ele quer? Como Ele quer. Uma mudança de vida, uma transformação que as pessoas vão ver. Requer uma mudança em você. E você tem que estar disposto para essa limpeza. Não precisa responder para mim. Quantos estão dispostos a fazer essa limpeza? Quantos querem uma limpeza? Quantos precisam de ajuda para uma limpeza nesta noite? A boa notícia é: essa é a noite. Esse é o dia que o Senhor já fez. Esse é o chamado que o Senhor está fazendo nesta noite para você. Você quer uma manifestação sobrenatural na sua vida, seja em qual área você precise, seja que você precise de uma cura, de uma restauração no seu casamento, na sua vida pessoal, seja na sua mente, seja nos seus filhos, seja no seu trabalho, na sua vida financeira, seja em qualquer área. O que você precisa? Talvez uma limpeza no altar vai fazer o Senhor responder com fogo. Arrependimento, confissão e arrependimento. É isso que o Senhor precisa.